Visualizando. Muito bem, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, aqui é o professor Clazão e aí hoje nós vamos com uma revisão, uma pincelada bem bacana para você, para dar aquela clareada na sua mente sobre o tema globalização. Você sabe que é um dos temas que gosta de aparecer muito em vestibulares, né, meus amores? E por isso que eu quero que você já tenha algumas ideias muito claras. Ah, não, globalização é isso que eu tenho que saber, pronto, acabou. O trocinho falou, fechou, beleza? Então, sendo assim, meus amores, então, primeira ideia, quando se fala em globalização, lógico que eu estou me referindo a uma maior integração. Tu concorda comigo? Concordo, professor. Então, a primeira ideia é lembrar o seguinte: quando que nós começamos a ter um planeta mais integrado? Que, querendo ou não, é uma mundialização econômica, política, cultural. Mas a pergunta, a partir de quando a gente começa a ter? Então, toda vez que falar globalização, lembra que a sua origem vai estar relacionada a, primeiro, as grandes navegações. Então, pronto, as grandes navegações. Fechou, professor? Legal, gostei. Segunda coisa que eu já tenho que lembrar, meus amores, que quando se fala em globalização, é o momento que a origem vai estar ligado à decadência feudal. Pronto. Beleza, professor? E terceiro, a sua origem vai estar ligado ao desenvolvimento capitalista. Então, o desenvolvimento do capitalismo. Então, desenvolvimento do capitalismo. Perfeito até aqui, meus amores? Perfeito, professor. Então, sendo assim, então eu já posso criar um cenário rápido aqui para você. Então, a origem vai estar ligada às grandes navegações. Então, para dizer que a sua origem vai estar lá ligado ao século XV, aí o início dessa pegada toda. Segundo, qual o momento que ele começa a se intensificar mais? A partir da década de 90 do século XX. Então, por isso, muitos autores falam assim, né? A globalização surgiu na década de 90. Não, não surgiu. Ela se intensificou. Então, toda vez você vai lembrar o quê? Que a origem da globalização é o século XV. Ela vai estar relacionado às grandes navegações, ela vai estar relacionado à decadência feudal, ela vai estar relacionado ao desenvolvimento do capitalismo. Agora, mas pergunta que não quer se calar, professor, quais são as características que eu tenho que lembrar que isso é cara de neoliberalismo? Vamos lembrar? Então a gente vai pensar principalmente o quê? As características atuais, meus amores, atuais. Então, vamos pensar o seguinte, da década de 90 para cá, a globalização ela vai viver seu melhor momento de globalização. Lembra o que é globalização? É uma maior integração entre as áreas pelo planeta. Mas essa maior integração, ela começa a ficar muito mais intensa, mais complexa, a partir de quando? Da década de 90. Então, toda vez quando o vestibular vai falar assim, as características que marcam, é esse momento, a característica que a gente está vendo hoje, o que a gente observa desse mundo hoje. Então, a primeira dica que eu já te dou é a questão do quê, professor? Desse liberalismo, né? Então, nós temos aí, ligado rapidinho, o liberalismo econômico, isso, vem comigo, econômico, capital, pronto. Então, a primeira dica que eu já te dei, já de cara, o neoliberalismo, a globalização, ela não se baseia no keynesianismo, ela não se baseia numa política do welfare state, ela não se baseia num Estado intervencionista. Tudo isso está errado. Então, a globalização atual, ela prega o quê, professor? O liberalismo econômico, que vai estar atrelado, não tem como eu negar isso agora, a quem, professor? O neoliberalismo. Então, se me perguntar assim, qual o modelo econômico que marca a globalização atual? É esse, onde se prega uma menor intervenção do Estado na economia, é onde se prega a ideia de baixa burocracia, flexibilidade trabalhista, privatizações, concessões, quer dizer, então todas essas características é a cara da globalização atual. Então a primeira dica é o liberalismo econômico, mas também
é o liberalismo capital. Professor, o que é o capital? É essa facilidade com que circula mercadoria, ações, dinheiro, investimento pelo planeta. Então hoje você consegue tranquilamente investir em ações de empresas chinesas daqui. Você está dentro da tua casa, no teu celular. Então essa facilidade de você estar conectado ao mundo é globalização. Mas vamos continuar falando disso. Número 2. Eu já lembro o quê, professor? A questão da uniformidade. Então olha aí, ó. Uniformidade cultural. Mais uma característica importante. Professor, por que é importante? Lembrar que a tendência, quando o vestibular coloca assim, a valorização cultural. Não. A globalização não valoriza. A globalização, ela tenta criar uma uniformidade. Então, normalmente, se a gente para pensar, hoje nós já comemos igual a muitos países pelo planeta, em redes de fast food. Hoje nós falamos inglês. Hoje nós assistimos filmes hollywoodianos. Nós escutamos Justin Timberlake. Hoje nós usamos Nike, nós tomamos Coca-Cola. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que hoje, pelo mundo, as mesmas marcas, o mesmo modo de consumir bens materiais e imateriais é a cara. Então isso aqui vai estar muito mais ligado à ideia do quê? De um padrão de consumo. Você concorda comigo? Então um padrão de consumo é a cara disso hoje. Mas não é um consumo apenas de uma Coca-Cola. Cara, é o consumo de cultura. O modo de vida nosso é igual dos Estados Unidos, que hoje, através dos seus filmes, através das suas músicas, reflete esse modo. E as pessoas pelo planeta vão começando a adquirir isso. Ok? Muito bem, trocinho. Terceira característica, meus amores. Aquela ideia, eu gosto de colocar essas palavras-chave, ou essas frases-chave, aquela ideia de aldeia global. Professor, o que significa isso? Aldeia é um lugar pequeno. Então, na década de 90 começou a surgir muito esse termo, esse conceito, falando aldeia global para se referir a esse processo de globalização. Por quê? Aldeia é um lugar pequeno. E o globo está ficando um lugar pequeno. Mas isso graças ao quê, professor? A ideia do meios de comunicação, a instantaneidade da informação. Ok, professor, mas ao mesmo tempo, as distâncias são percorridas mais rápidas. Então, significa que duas coisas evoluíram demais. Os meios de comunicação, que vão nos proporcionar uma instantaneidade, e ao mesmo tempo, os meios de transporte, que vai tornar mais rápido a variável tempo para percorrer o espaço. Legal isso? Legal, professor. Então, comunicação, transporte, tornou o mundo aldeia. Hoje você pega o celular, você vê notícias do mundo todo. Perfeito? Você está conectado ao mundo todo. Estão te bombardeando de informações. Donald Trump foi para o hospital. Você já, ali, ó, não dá um minuto, já está bombardeando essa informação pela mídia. Quer dizer, é essa a ideia, gatões. E o transporte. Hoje em dia você circula o espaço também de forma mais rápida. Tudo isso foi facilitado também. Professor, quarta característica, trocinho. A quarta, a terceira revolução industrial. Então não dá para negar que a robótica facilitou todo esse processo. Não posso negar que a informática, olha a informática aí, gente. A invenção da internet. Só faz você estar assistindo aí da tua casa, essa carinha desajeitadinha, esse homem horrível, eleito aqui na Sala do Saber por mais um ano, o professor mais feio que passa por aqui. Professor, mas eu vi, tem um professor de biologia chamado Trico, tracinho. Ele é mais feio que o senhor. Isso é verdade, isso eu ganhei dele de boniteza. Estamos igual, não sei. Os dois são feios. Mas olha aqui, ó. Então, robótica, informática, nós temos a biotecnologia, olha aí, ó, inseminação artificial, olha aí, ó, estudo de célula-tronco, tudo vai estar dentro aí, transgenia, então biotecnologia, nós vamos ter a microeletrônica. Professor, eu nunca usei microeletrônica, você já usou sim. Se você está assistindo essa aula agora pelo celular, por um tablet que seja, isso é microeletrônica. Já parou para pensar o que seria de você ou de nós, de Claudinezão, sem o celular hoje? Nesse mundo que exige desse tipo de ferramenta, até mesmo para a questão trabalhista, a gente trabalha usando o celular,
né? Eu vejo por mim mesmo, ando na rua mandando e-mail, respondendo mensagem, tirando dúvida de aluno, e tô ali, cara, já aproveitando o celularzinho para adiantando as coisas. Quer dizer, então, microeletrônica. Agora eu pergunto, tem alguma coisa a ver microeletrônica com integração mundial? Ficou clara a ideia, né? Que a terceira revolução industrial, e hoje estamos caminhando já para uma quarta revolução industrial, quanto mais evoluímos, mais integrado e mais próximo o planeta fica. O planeta fica. Opa, professor, quinta característica. A quinta característica, eu quero lembrar com você alguns pontos negativos também. Então, o vestibular, ele vai colocar toda essa evolução, essa facilidade de você ter no teu pé uma marca estrangeira, tudo legal. Mas, por outro lado, ele vai gerar alguns problemas. Então, o vestibular vai colocar assim, maiores desigualdades. Absolutou, eu posso marcar? Pode, meus amores, pode. Então, ó, maiores desigualdades. Professor, desigualdades, você quer dizer assim, diferença entre ricos e pobres? Sim. Segundo, diferença entre países, trocinho, pobres e ricos? Sim. Porque, cara, pensa a África comigo. A África, ela está inserida nesse processo todo? Por que na África hoje não tem vários países que nem aqui na América Latina? Na América Latina, muitos países criaram parques industriais, se industrializaram e, querendo ou não, se tornaram países emergentes, como o caso do Brasil, da Argentina, do México. Agora pergunta, por que na África é tão difícil ter países assim? Cara, porque eles ficaram afastados. Eles não têm para oferecer para o mundo mão de obra qualificada e não têm para oferecer para o mundo mercado consumidor para essas coisas de hoje. Você acha que lá em Ruanda o cara tem dinheiro para comprar um Galaxy S20? Nem sei o valor desse troço, de caro, mano. Nem pesquisa essas coisas. Você tá entendendo? Então não tem, cara, não tem. Então eles ficam isolados do mundo. Ah, tá gente morrendo na África. Os caras não ligam. Ah, morrendo na Europa. Já aí os caras já vão dar uma olhada diferente. Quer dizer, então existe essa desigualdade socioeconômica que se amplia. Quem tem a oferecer para esse mundo moderno, tá dentro. Quem não tem, tá fora. Ponto e acabou. Beleza? Vem comigo. O que mais que esse mundo moderno, essa globalização, essa integração entre os países gerou como problema? Eu tenho que destacar também mais um ponto negativo que o vestibular vai colocar dessa integração. Que cá entre nós criamos a máquina para nos substituir. Você concorda comigo? Então eu vou colocar um sexto item aqui, ó. O desemprego estrutural. Estrutural. Ok? Na época da pandemia, nós vivemos um forte desemprego conjuntural, que foi um momento de crise onde o emprego, naquele momento, deixou de existir. Mas ele vai voltar com o aquecimento econômico. Agora, com o desemprego estrutural é o quê? É quando o robô substitui Claudinezão. Então, quando o Claudinezão ficava lá apertando o parafuso na fábrica, era legal. Eu tinha meu dinheirinho, eu tinha minha renda. Aí até que o meu patrão comprou um braço robótico que aperta parafuso. Não precisa mais de Claudinezão. Você está entendendo? Desemprego estrutural. Eu tinha uma propriedade que eu trabalhava colhendo feijão. Né? Aí o que aconteceu? Chegou uma colheitadeirazinha ali de feijão, uma colheitadeira de milho, uma colheitadeira que hoje tem de cana. Quer dizer, quanto mais vai crescendo essas tecnologias para o próprio campo, menos pessoas é necessário no campo. A máquina substitui o homem. Desemprego estrutural. A possibilidade de eu, nesse momento, estar atingindo 10, 15, 20 mil alunos vendo a minha aula, já mostra isso. Já não precisa de vários professores e várias salas. Precisa o quê? Claudinezão aqui, vocês aí estudando comigo. Quer dizer, então ele vai, a tecnologia ela vai criando esses tipos de substituição e a gente chama de desemprego estrutural. Beleza? É um ponto negativo? É um ponto negativo. Sétimo, nós chamamos de choque de civilizações. Eu pergunto, para você, existe problema você usar Nike? Eu não vejo problema nenhum para Claudinezão. Tem problema para você tomar uma Coca-Colinha? Uma Coca-Colinha? Não, professor, não tem muito suco, diz, né? Não sei, mas tem problema. Assim, não, sou preconceituoso com Coca. Não, eu tomo Coca. Você come em rede de fast food, você vê problema? Ah, eu vou lá numa rede de fast food qualquer. Você vê problema nisso? Tem países que nem. E esse é o problema. Quer dizer, nós brasileiros não sentimos assim tanto, não, isso aí é do império do mal, dos Estados Unidos do demônio. Não, a gente não vê assim. A gente, usa Nike, vai lá no McDonald's, no McDonald's fazer um lanchinho, no Burger King. Não vemos problema nisso. Agora, tem países que começou a perceber que
Essas influências estrangeiras, através da cultura estrangeira, estavam modificando os princípios religiosos do seu país. É a questão do mundo islâmico. E aí começou a existir isso aí. Se você parar para pensar, ó, atentados do World Trade Center em setembro de 2001. Aqui é o mundo árabe tentando mostrar um descontentamento com essa imposição global. Então não dá para negar que um dos pontos negativos foi o quê? Os conflitos. Os conflitos que surgiram entre nações, principalmente o mundo ocidental versus o mundo islâmico. Beleza, gatões? Então, ó, choque de civilizações. Perfeito, professor. Mais um ponto negativo. E outra coisa aqui, ó, a proliferação fácil do quê, professor? Das crises. Não dá para negar. Das crises. Ah, professor, isso quer dizer que o mundo hoje está mais amarrado, não é verdade? Sim, está mais amarrado. A partir do momento que um país tem crise, ele vai atingir outros que ele tem relação também mais próxima. Quer dizer, ele vai gerar uma crise. Lembra de 29? Quebra da Bolsa de Nova York. O mundo atingido. Aí veio quem? 2008, a bolha imobiliária norte-americana. De novo, o mundo quebrou de volta. Muitos países europeus estão até hoje patinando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, ao mesmo tempo que se prolifera mais fácil as tecnologias que você gosta, também se prolifera mais fácil as crises. Mas quando eu falo crises, não é só econômica, não. Crises ambientais também circula mais fácil. Crises pandêmicas. Vocês estão vivendo uma pandemia, ok? O que é isso, senhor? Cara, um chinês come lá um troço, pega um vírus e daquele carinha ali, em questão de meses, o mundo todo está vivendo aquele vírus. Quer dizer, ao mesmo tempo que as pessoas circulam mais fácil, elas podem levar e trazer problemas juntos. Hoje, quando eu falo proliferação mais fácil de crises, eu estou colocando a ideia também do quê? De drogas, armas, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres. Tudo isso também foi facilitado pelas tecnologias. Então, eu não posso negar que as tecnologias trazem um monte de coisa legal, mas também facilita o crime. E muitas vezes o pior é que o crime se torna mais organizado. Esse é o problema. Por isso que a gente chama de crime organizado. Beleza. Bom, professor, vai lá, professor, continua. 9. Mais uma característica, trocinho? Vai, mais uma característica com o trocinho. Cara, formação de mercados regionais. Então, olha aí, ó. Então, nós destacamos também a formação dos mercados regionais. Professor, o que seriam esses mercados regionais? É aquilo que vocês chamam, meus amores, de blocos econômicos, ok? Então tá aí, ó, os blocos econômicos. Eles começam, na verdade, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, que começam a surgir os primeiros blocos econômicos, ali começa a surgir a seca, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, aí surge o Mercado Comum Europeu, ali na Comunidade Econômica Europeia, em 57, em Tratado de Roma. Mas agora pergunta, professor, mas começou a pipocar blocos econômicos a partir, então, da década de 90 para cá. Agora, o que é bloco econômico? A globalização, querendo ou não, ela criou muito mais polos. O mundo voltou a ser multipolar na década de 90 para cá. E por ser multipolar, eu tenho que começar a amarrar amiguinhos comerciais. Então o Brasil olhou para os países vizinhos e falou, Argentina, Uruguai e Paraguai. Eu vendo para vocês vendem para mim e vamos ficar entre nós a pegada. Quer dizer, garantindo o mercado. Quer dizer, a União Europeia fez isso lá no continente europeu. Os Estados Unidos fez isso lá com o Canadá e México na América do Norte. E assim por diante. Então, blocos econômicos são essas parcerias comerciais, mas que hoje tem blocos econômicos que eles são muito mais integrados do que apenas uma parceria comercial. Lembra que eles podem alcançar estágios. Olha aí, ó. Senhor, como assim estágio? Primeiro, ZLC. Segundo, TEC. Terceiro, MC. Quarto,
O senhor nem existe isso. Eu estou inventando agora. Ó, aqui, e up. O que é up, professor? UP. Professor, o que é ZLC? Uma zona de livre comércio. Então, lindos, aqui, ó, a taxa tem 0%. Então, primeiro passo, qualquer bloco econômico, para que realmente seja vantajoso ser um bloco, tem que eliminar as taxas alfandegárias entre os países, entre os produtos que circulam entre eles. Você não tem por que ter bloco. Lembra o que eu falei lá no começo? Liberalismo econômico. Então, isso significa que as taxas alfandegárias já são baixas entre as nações. Então, eu tenho que eliminá-las se eu quero formar uma parceria comercial legal. E é isso que é um bloco econômico. É quando nós temos uma zona de livre comércio, onde os produtos entre os países membros circulam a taxa zero. Então, tem muitos blocos que estão nesse patamar. Então, tá aqui, ó. Vou dar um exemplo. NAFTA 2. Senhor, NAFTA 2, tracinho. Ora, não esquece que julho de 2020 foi ratificado e começou o NAFTA 2 começou a vigorar. Então, houve uma substituição do NAFTA 1 e aí não mudou nada assim nos Estados Unidos, México, Canadá. São os mesmos membros, mas agora com regras um pouquinho mais de se protegerem entre eles. E isso hoje é um bloco que está nesse nível. Está no ZLC. TEC. O que é TEC, trocinho? Tarifa externa. Come on! O que é uma tarifa externa comum, trocinho? Queridos, é o que a gente chama aí na noite, nas baladinhas, quando o professor vai. O senhor nem vai, trocinho. Então amanhã não deixa. Eu estou brincando, sabe? Mas, ó, união aduaneira. O que é união aduaneira? É quando os países têm uma taxa para países que não pertencem ao bloco externa comum. Então, o nosso país, os países membros do bloco, vão adotar para países que não pertencem ao bloco uma mesma taxa. Quer dizer, então hoje, destaque aqui, ó, para o Mercosul. O Mercosul está ali, lindinhos. O Mercosul hoje está nesse segundo nível. Então o Mercosul tem zona de livre comércio e agora está no segundo estágio, tendo uma tarifa externa comum, onde Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil adotam uma tarifa externa comum para os países que não pertencem ao bloco. É até uma forma de protecionismo. Então, eles podem decidir, o bloco, criar uma taxa mais cara para países que vêm para os produtos que vêm de fora. E é uma forma de você proteger o comércio interno entre os países membros. E o que é isso aqui, professor? É o que a gente chama aí na noite de mercado comum. Ó, mercado comum. Apesar do nome Mercosul significa Mercado Comum do Sul, eles não estão no terceiro nível, mercado comum. Senhor, então o nome está errado. Erremos, né? Erremos o nome. O mercado comum, ele é o quê, professor? Hoje, o grande exemplo é a União Europeia. A União Europeia, ela adotou isso. Na verdade, sim, a União Europeia, ela já passou desse estágio. Ok? Ela já está no último estágio. Então, isso aí ela já passou, deixou para trás. Mas é um bloco que tem inserido dentro das suas regras o mercado comum. E ela adotou lá em 57, no Tratado de Roma, quando a União Europeia adotou os 4 pilares da integração. O que é 4 pilares da integração? Livre circulação de mercadorias, legal. Livre circulação de capital, dinheiro, faz-me rir, tá aqui. Livre circulação de serviços, energia, transporte, educação, saúde. E livre circulação de pessoas, mão de obra. Olha aí, então, tá aqui, gente. O bloco que já chegou nesse nível e passou dele. Ele criou o quê, professor? Uma unidade monetária. Olha aí, ó. Unidade monetária. Então tá aí já a União Europeia. A União Europeia chegou nesse nível? Pô! Lembra que em 2002 passou a circular o euro. Quer dizer, então uma moeda única para o bloco. Então, lógico que teve países que não adotou essa moeda. Mas a maior parte dos países europeus da pertença à União Europeia adotaram o euro como moeda a ser utilizada dentro do bloco. Ponto. E unidade política? Ah, tem isso ainda, trocinho? Ó, unidade política. Que sim, a União Europeia chegou nesse nível. Então a União Europeia atingiu o máximo de ter o quê? Uma organização política comum, meus amores. Lembra que o professor que esse bloco econômico, no ano de 2007, lança o Tratado de Lisboa, que era o tratado que visava reformular
e aceitar aí uma Constituição única. Em 2009 foi aceita essa Constituição. Então hoje o Bloco União Europeia, eles têm uma única Constituição entre os países membros, tem um presidente, mais de 700 deputados do Parlamento Europeu que decidem pelos países, pelo bloco. Olha que interessante então. Então chegou nesse nível de integração à União Europeia. Então a União Europeia é o único bloco que alcançou gradativamente passando por todos esses níveis. Beleza, meus amores? Só deixa eu dar uma dica, ó. O ano de 2020, ele tem uma questão de atualidades legal para você ficar esperto, que é o quê? A saída definitiva do Reino Unido da União Europeia. Então era 28 países membros, passou a ter 27 países membros. Então lembro você que em 2016, em referendo, a população disse que queria sair. E aí foi entregue o pedido de saída, em 2020 teve a saída definitiva. Motivo? A questão da migração. Hoje o Reino Unido quer ter maior controle sobre quem entra e quem sai do Reino Unido. E pertencendo à União Europeia tem livre circulação, então não poderia ter esse controle. Segundo, impostos pagos. Lembra que o Reino Unido pagava impostos para a União Europeia, que era muito caro. E então, não saindo da União Europeia, esse dinheiro fica com o Reino Unido para investir internamente. Então, mais uma questão. E outra coisa, a alta TEC. Lembra da TEC? Tarifa externa comum? A União Europeia pratica TEC muito alta, porque eles querem favorecer a relação interna. Então, isso atrapalhava a Inglaterra de ter uma relação com o Brasil, com a China, com a Índia, com os Estados Unidos de forma mais fácil, já que teria que usar TEC mais cara. Como é que eu faço para me livrar dessa TEC? Saindo da União Europeia. Quer dizer, então, 2020 marcado pela saída dos britânicos, o famoso Brexit. Beleza, meus amores? Valeu? Deu para ter uma clareada no que seria a famosa globalização? Então, essa integração aí. Faça os exercícios. Desejo a todos um bom estudo, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima dica, até a nossa próxima revisão. Até mais, tchau!